Olá, pessoal. Vamos ver aqui algumas questões. Muito obrigado aí por todos os comentários e tem mais questões ainda e nós vamos aí com calma tentando abordar todas, não só nos espaços aqui das 18 horas do Tesouro Talks, mas também em algumas aberturas de mercado a gente também acaba comentando alguma coisa que eu li nos comentários de vocês e enfim a gente tenta aí deixar os assuntos em dia, né? Porque tem bastante coisa. O Vinícius, como saber a taxa de venda dos títulos que saíram de negociação, no caso pré-24, é aqui, ó, no site do Tesouro, histórico de preços e taxas, tá? Para ver o gráfico tem que marcar investir ou resgatar. E aqui, ó, você baixa esses arquivos aqui, ó, LFT é Tesouro Selic, NTNB principal é o Tesouro IPCA principal 26, 35, 45. Tem o 24 também. NTNB são os que pagam juros. LTN os prefixados comuns. NTNC é o Tesouro IGPM que está fora. E NTNF é o prefixado com juros, tá? E ainda tem a tabela dos valores nominais do Tesouro IPCA e do Tesouro IGPM que está extinto. A gente já comentou sobre isso em outros vídeos, tá? Aí você baixa uma planilha de Excel que a gente usa aqui no canal muitas vezes. O Jefferson pergunta para nós: meu interesse é finalizar um financiamento imobiliário, investir durante 3 anos somente no pré-26. Então eu espero que você vá quitar isso em janeiro de 26. Eu acho que esse era o seu plano, né? E acumulei um pouco mais de 60k. Agora, observando as análises, não sei se continuo investindo no prefixado ou diversifico investido no IPCA 26. Pessoal, uma ligeira inserção aí na questão, porque eu acabei fazendo o vídeo meio rápido demais e eu não me dei conta que a coisa mais importante da pergunta do Jefferson é essa palavra, essa locução aqui, essa locução substantiva, financiamento imobiliário, tá? Isso é o mais importante da questão, mais importante até do que se é prefixado, se é tesouro IPCA ou se é tesouro Selic, aonde deve investir, tá? Que não sei como é que eu respondi tão rápido e isso me passou batido. Por isso que eu tô gravando essa inserção. A primeira coisa quando a gente tem dívida, pessoal, é pensar em quitar a dívida, certo? A gente só vai investir se a gente realmente tiver uma rentabilidade maior no investimento do que na dívida, o que é uma coisa praticamente muito difícil de sequer existir, tá? Então a primeira coisa que tem que fazer é olhar a taxa que você está pagando na dívida, no financiamento, certo? Se essa taxa é maior do que os seus investimentos, esquece. Se esforça em quitar essa dívida, em reduzir, sempre que está ali sempre pensando em reduzir o prazo dessa dívida para você pagar menos juros, tá? E o que vai fazer com que você se livre dessa questão o mais rápido possível. Isso é mais importante do que acertar qual é o melhor investimento, tá? Agora, voltando para o que eu respondi, tá? Então coloquem tudo que eu respondi sob esse prisma, tá? Só vale se o investimento tiver uma taxa maior do que a dívida, tá? Isso é o mais importante de tudo. Agora sim, continua o vídeo. Vamos ver aqui o que o Real Person comentou, mas na verdade você pode fazer um pouco dos dois, né? Se é que me entendem. Pode investir no Selic, que está pagando com estabilidade, né? Sem tanta oscilação. Está pagando até mais do que alguns prefixados dos últimos 2 anos e pode investir também no IPCA 26 e pode também alocar um pouquinho no pré-25 se for parte da sua estratégia. Para depois do... Eu não sei se é isso que você fez, né? Se realmente é o prazo aí que você vai quitar o seu financiamento em 26, não sei, mas respeitando esse prazo, eu acho que esses títulos aí entram nas possibilidades sim de investir,
Justo agora que os títulos estão alcançando suas taxas de compra máximas, mas aí que tá, né? Não é porque subiu que não pode continuar subindo, né? A gente tem que ter isso em mente, porque assim estão acontecendo coisas novas no mundo a toda hora, né? Então a gente tem isso, tá? O máximo, ele é máximo olhando para o passado, mas olhando para o futuro ele é uma incerteza, certo? Então assim, não é porque subiu forte que não vai continuar subindo. Então tem que lembrar sempre disso, tá? A Selic está próxima de um patamar de alta, mas de novo, se os eventos atuais do mundo gerarem um cenário de mais inflação, mais refratária, mais quebra de cadeias de produção, quebra de países do ponto de vista financeiro, além de outros, a gente não sabe como é que a economia global vai se comportar, né? Então é bem delicado, tá, gente? É bem delicado. Para quem não tem nada neles, a orientação é sempre de cautela, ou mesmo de se manter longe. Mas se você já tem, provavelmente a taxas piores, aí entra muito no que eu falei. Hoje o Selic está pagando mais que os prefixados de 2 anos atrás, com mais estabilidade. Acho que nesse momento de alta, o melhor é continuar investindo nele ainda mais um pouco. Já eu acho que a gente deve dividir, certo? Deve dividir, porque as incertezas ainda são fortes, certo? Não é porque subiu forte que não vai continuar subindo. E aí daqui a pouco 11 ou 12% pode ser uma taxa ruim. Vide 2015, quando as taxas eram 16%, né? Quando a Selic virar a curva e estiver próxima de iniciar a queda, daí sim vale a pena migrar para o Tesouro IPCA ou Selic. Então eu concordo em parte aqui com o comentário do Real Person, tá? Porque eu acho que não está tão definido assim. Sem o último evento do dia 21 de fevereiro, né? Se aquele evento não tivesse acontecido, eu tenderia mais a concordar com isso aqui. Aproveitar um pouquinho, né? Aproveitar um pouquinho, de repente, as taxas boas dos prefixados. Mas a gente não sabe se a economia não vai ver tudo de novo o que aconteceu em 2020, tá? A gente não sabe, essa é a grande questão, tá? A Adriana pergunta: no vencimento do título, como devemos proceder com relação ao reinvestimento? Bom, eu não vejo nenhum problema, tá? Você vai reinvestir, você vai decidir conforme a circunstância do momento, certo? E conforme o seu objetivo, conforme a sua fase de vida também. Então, se você está na fase de acúmulo de patrimônio, formação de patrimônio, acúmulo de capital, e digamos o IPCA 26 venceu, você vai destinar esses recursos provavelmente para o IPCA 35, né? Ou de repente, se lá existir um IPCA principal 30 ou 32, a gente não sabe, né? O que o Tesouro vai preparar para a gente. Então, pode ser isso. Se, por exemplo, em 2026 você estiver em outra fase, você estiver na fase assim que você está encaminhando a aposentadoria, bom, aí você pode comprar um dos títulos que pagam juros, né? Ou se você tem um projeto pessoal de consumo, como no começo aqui da nossa conversa, né? Pode quitar um financiamento imobiliário, pode comprar um imóvel, aí é o plano pessoal de cada um, tá? Mas em reinvestimento, eu focaria nesses dois aspectos. Eu tô ainda acumulando, então eu posso ir para o próximo IPCA principal, o próximo vencimento, né? Eu tô já mais perto da aposentadoria, então eu posso ir para um que paga juros, tá? E aí o prazo, aí depende, né? Depende da vivência do investidor. Se já tem uma boa vivência com o Tesouro, pode trocar no vencimento, né? Pegar esse investimento e colocar num IPCA longo, pagando juros. Se está aprendendo, não está ainda muito acostumado, vai no mais curto, certo? O Marcelo também tem um pouco de FII. A maioria dos canais que falam disso tem viés
de patrocínio, né? Esses corretores, gente, só nos atrapalham. Poderia falar qual canal você gosta, ou se conseguir falar mais também? Bom, eu gosto assim, ó. Eu gosto de canais que falam bem a realidade, né? São o mais sinceros possível e eu percebo que não tem muito viés ali, tá? Tem três aí que eu posso sugerir para vocês que eu não vejo viés, tá? O primeiro é o do Rodrigo Colombo, tá? O segundo é o do Christian Tetzner, 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 tá? Christian Tetzner. E o terceiro, que é um canal que está crescendo bastante, eu acho muito legal o conteúdo dele, é o Lucas Fiz, tá? Esses três canais aí eu acho que são bem bons para começar, tá? Mas também não esquecendo é que ele não tem canal, né? Ele dá entrevistas em vários canais. Então eu acho bom de repente fazer um apanhado aí das entrevistas dele e ouvir, porque ele fala muito de filosofia de investimento, que é o André Bacci, tá? Bacci, certo? André Bacci, tá? Esse é um dos gurus aí dos fundos imobiliários que eu acho excepcional, tá? E eu também não vejo muito viés no que ele fala, não, tá? Os canais grandes, infelizmente, não quero falar nada assim em particular de nenhum deles, mas a partir do momento que realmente um canal tem patrocínio, a gente vê que tem teoricamente, pelo menos teoricamente, instalado um conflito de interesse, né? Porque uma vez que tem o patrocínio, aquela informação que está lá naquele canal, ela pode estar enviesada pelo patrocinador. Não é sempre que isso acontece, não é em todos os vídeos, não é em todos os casos, mas para algumas pessoas pode ser difícil de separar isso aí. Então eu seria um pouco mais cauteloso com esse conteúdo, tá? Mas nada contra, você pode, enfim, assistir o que mais lhe agrada. Deixa eu ver aqui, o Carlos pergunta para nós. Na fase de acumulação, qual é a melhor estratégia? IPCA com resgate semestral? Não, é IPCA com juros semestrais, tá? Ele não tem resgate, tá? O resgate é no vencimento. Ele te paga os juros de 6 em 6 meses. Ou IPCA principal, que é o com resgate no final. Bom, objetivamente a resposta é IPCA principal, tá? Mas na vida real, na vida prática, certo? O que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas investindo nos IPCAs principais e tendo uma intranquilidade tremenda, principalmente com o IPCA 45, que oscila bruscamente, tá? Alguns também ficam um pouco desagradados com o IPCA 26 e o 35, que às vezes andam de lado. Andar de lado é pequenas oscilações sem mudar muito o valor, né? Fica sempre naquela água de poço parada, né? Não foge muito de determinado valor, não cresce, não cai muito também e tal. Então eu vejo também investidores ficarem nervosos com isso. Então, um jeito da gente driblar isso é ter um pouco da carteira, não a maioria, mas pelo menos um terço, em títulos que pagam juros semestrais. Por quê? Porque com esses juros você vai ter um turbo, tá? No seu aporte de 6 em 6 meses ou de 3 em 3. Você vai ter um turbo no seu aporte e vai poder comprar mais tesouro IPCA principal quando as taxas forem boas e também quando as taxas forem ruins, porque o título vai te pagar sempre até o vencimento, quer dizer, sempre até o dia do vencimento. Ele vai te pagar ali até o dia do vencimento e você vai aumentando aí o seu aporte de tempos em tempos. E essa estratégia é espetacular e vai preservando o valor nominal atualizado dentro dos IPCAs com juros. Então, é uma coisa que muitas pessoas não entendem, né? Dizem que na fase de acúmulo você não pode comprar o tesouro IPCA com juros. Então na fase de acúmulo ou de formação de patrimônio você não pode investir em nada que pague juros ou renda? Então você não pode comprar uma ação que paga dividendo, você não pode comprar um fundo imobiliário? Né? Que conceito mais idiota é esse? Né?
Então é isso, pessoal, tá? Mas tudo dentro de uma proporção, né? De um planejamento de carteira, de um planejamento de longo prazo, certo? Quando você for bastante jovem, não precisa, certo? Você vai ter que aprender a suportar as oscilações. À medida que você atinge, por exemplo, metade do caminho entre metade do caminho para a aposentadoria, por exemplo, é bom ter vários títulos que pagam juros, tá? E quanto mais próximo vai aumentando, mais próximo da aposentadoria, vai aumentando a proporção de títulos que pagam juros, tá? Essa estratégia é muito saudável, sim, para acúmulo de renda, certo? Porque quando você compra mais um pedacinho de um tesouro IPCA que paga juros, a sua renda de longo prazo aumenta mais um pouquinho, certo? Além do que ela já vai aumentar pela própria inflação, tá certo? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.